Muito bem, voltamos com o terceiro bloco do Super Em Notícias e hoje vou conversar com a doutora Marcele Trigo, ela que está aqui para poder falar sobre o bruxismo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar ou conhece alguém que tem esse transtorno, podemos colocar assim, e a Marcele está aqui justamente para poder falar como especialista que é sobre o que é o conceito e como tratar. Doutora Marcele, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. E é um prazer ter você aqui. Obrigada, boa tarde. Espero ajudar nas dúvidas. E, Marcele, para a gente poder começar nosso bate-papo, muito se fala, né? Bruxismo. Fulano ou cicrano tem bruxismo. Você que é uma especialista, queria saber de você. Afinal de contas, do que se trata o bruxismo? Olha, o bruxismo, ele é uma doença que é uma hiperatividade muscular, tá? Ela é uma consequência de quem tem ansiedade, de quem tem depressão, de quem tem excesso de preocupação. Ela, na verdade, é uma consequência de uma doença psíquica, tá? Então, é uma doença que a odontologia, na verdade, ela vai fazer um controle, porque a gente não tem aptidão para tratar doenças psíquicas e são difíceis de tratar. É difícil, mesmo um médico, virar para um paciente e falar assim, olha, não fica ansioso, não fica tenso, não fica preocupado. Então, ela é um controle que tem que ser feito. E o paciente, ele tem que entender que ele tem que ajudar, porque não dá só para a gente chegar no consultório, fazer um procedimento e finalizar, tá? Ela é uma doença recorrente, então, a algo psíquico. Então, interessante, né? Porque o bruxismo, para os leigos, e eu como leigo estou aqui, estou surpreso em saber que o bruxismo tem relação com uma doença psíquica. Isso, ele é uma doença, é uma consequência de algo psíquico. Sim. Seja ansiedade, seja depressão, seja preocupação, seja estresse. Então, eu tenho muitos pacientes que eles têm picos, tá? Por exemplo, aquela semana foi uma semana mais estressante, foi uma semana que teve algum problema familiar ou no serviço, e aí ele tem mais os sintomas, né, do bruxismo. Interessante, né? E também, claro, serve de alerta. E quais são as consequências? Quais são os sintomas, além, claro, da questão psíquica, que a pessoa pode ver no seu físico em relação ao bruxismo? Olha, o paciente ele começa a sentir um desconforto muscular, tá? Dor no pescoço, dor de cabeça, dor quando mastiga, não sei se você já passou por isso, mas aí você tá rindo e tá com a musculatura chega a tá cansada, você tá mastigando e tá doendo, isso já são sintomas de bruxismo. Os outros que a gente também vê que são os desgastes dos dentes, né? Os dentes eles começam a ficar menores, começa a perder o formato natural deles. Então, mas isso daí geralmente nós, profissionais, que identificamos. A não ser que o paciente seja um paciente que valorize muito o sorriso e comece a ver as diferenças. Sim. E interessante o seu relato. E só para a gente poder voltar na sua primeira explanação, que eu já vou te perguntar em relação ao tratamento. Sim. Mas o bruxismo, ele não tem uma solução, e sim um tratamento. Ele tem um controle. Por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, que a pessoa tem que tomar o remédio bonitinho, fazer uma dieta, que aí a doença em si fica controlada, sim. Mas se a pessoa relaxar, a gente começa a ter problema. É por aí, tá? O bruxismo, a gente tem uma placa, que é de proteção. Ela é uma placa lisa, ela tem que ser ajustada no paciente. Sim. E ela tem que ser feitas revisões. A gente, dependendo do estágio, tá? Quando o paciente ele tem muita dor, a gente às vezes tem que entrar com laser terapia, agulhamento a seco, com remédio, tá? Medicação intraoral. E tem uma fisioterapia também, que a gente precisa fazer. A gente reprograma a nossa musculatura e fica em descanso. Sim. Porque o bruxismo é uma hiperatividade muscular, né? Ou a pessoa prende os dentes, ou então ela range. Sim. E, inclusive, ele tem o bruxismo de dia, que é o de vigília, sim. E o bruxismo noturno. E a maioria das pessoas, elas se preocupam com o noturno, né? Mas o de vigília, o tempo todo você acordado, se você encostar os dentes levemente, mesmo que aparentemente não tem força, sim. Já é bruxismo. E até para poder ampliar um pouco mais o nosso bate-papo, é interessante ressaltar, né, doutor, e você como uma especialista, como uma profissional da área, pode falar com mais propriedade, do quanto que é importante todos nós termos cuidado com a nossa boca, com a saúde bucal, porque até batendo um papo aqui antes da gente poder começar a nossa entrevista, você me relatou, né, que a nossa boca possui uma quantidade imensa de bactérias e essas bactérias podem ocasionar, algumas delas, até o óbito.
Então é sempre Exatamente. importante ressaltar isso. Exatamente. Olha, existem mais de 800 tipos de bactéria que vivem na nossa boca, de micro-organismos. Uma vez que elas estão em desequilíbrio, né, seja por imunidade, seja por dieta, seja por escovação, enfim, um pH de saliva errado, elas começam a proliferar e gerar tais doenças. Uma vez que elas atingem a corrente sanguínea, o que não é difícil, afinal nossa boca é muito vascularizada, ela pode parar em qualquer região do nosso corpo que seja ideal para ela proliferar. Sim. Seja uma endocardite bacteriana, que é um problema de coração, ou alguma coisa em qualquer parte do organismo que ela vai rodar, e ela fala assim, não, aqui tá legal, tenho bastante nutriente. Exatamente. E agrava alguns tipos de doenças, gera algumas outras. Então, assim, a boca é literalmente um ambiente com muito micro-organismos. Então, a gente tem que tomar cuidado que ele é entrada de muita doença. Inclusive, a gente viu o Covid que, né, entrou por ali, nariz e boca. Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui, principalmente para poder falar de um assunto muito falado, mas pouco conhecido na parte de informação, de conhecimento por boa parte da sociedade. Eu tenho certeza que aqui você esclareceu muitas dúvidas sobre o bruxismo. Obrigado e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço também a gente levar isso, porque a gente vê, ainda mais nessa época de pandemia, que muita gente ficou ansiosa, o tanto de paciente que quebrou o dente, que aparentemente não tinha doença infecciosa. Sim. Simplesmente chegava no consultório, a gente tinha que falar que tinha que extrair, tirar o dente, porque teve quebra devido ao bruxismo. Tá? Então eu agradeço muito essa oportunidade. Quanto mais as pessoas entendem a doença, entendem a situação, mais fácil é a prevenção. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Doutora, o Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até lá.